A paz do Senhor, irmão. Eu quero aqui nesta hora trazer uma palavra bíblica para a sua vida, para o seu coração. E quero também trazer algumas orientações da nossa igreja, da igreja sede e da nossa igreja, como ficará os cultos adiante. Mas primeiramente eu gostaria de ler aqui então, no livro de Atos, capítulo de número 5, versículo de número 42, diz assim: E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Meus irmãos, nós sabemos que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro referência para nós. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro referência, é um livro que traz as diretrizes para a igreja de toda a época, inclusive para a igreja moderna. O livro de Atos dos Apóstolos nos mostra a vontade de Deus para a igreja, nos mostra a direção de Deus para a igreja, nos mostra o caminho correto em que nós temos que trilhar, temos que caminhar segundo a vontade do Senhor. Então não temos desculpas, não temos argumentos de não saber como a igreja deve prosseguir, de não saber como a igreja deve caminhar. Atos dos Apóstolos nos traz esta direção. A questão é que muitas vezes no livro de Atos dos Apóstolos a gente ouve mensagens, nós ouvimos mensagens do crescimento daquela igreja. Pedro pregando no primeiro sermão, quase 3.000 almas se convertem. No segundo sermão, quase 5.000 almas. E a igreja do Senhor crescia, se fortalecia. Mas nós, às vezes, irmãos, esquecemos de olhar para o lado de dificuldade que aquela igreja passava. Nós esquecemos, às vezes, de olhar para as dificuldades, para o que aquela igreja enfrentava para conseguir isso, para conseguir almas, para conseguir vencer, para conseguir ganhar pessoas para Cristo, fazer a vontade de Deus. Saulo perseguia perseguia os cristãos. Saulo prendia cristãos. Muitos eram perseguidos, muitos eram apedrejados, muitos eram chicoteados, os próprios discípulos passaram por perseguições. Irmãos, muitos na igreja foram perseguidos naquela época. E às vezes a gente não atenta para essa situação, a gente não atenta para o que aquele povo passou. Não é diferente dos dias de hoje. Se nós queremos servir ao Senhor mais do que nunca, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por tribulações, mas nós não podemos deixar de seguir a Cristo, de fazer a vontade de Cristo. Aqueles homens apanhando, sendo apedrejados, chicoteados, alguns mortos a fio de espada, não deixaram em momento nenhum de servir a Deus. E assim nós temos que tomar por princípio a palavra do Senhor, a vontade do Senhor, Atos dos Apóstolos. E não somente eles, irmãos. Se a gente olhar para toda a Bíblia, nós vamos ver Moisés em um determinado momento pedindo a morte, né? Elias senta ali embaixo daquela árvore, daquele zimbro, e pede a morte. Eu estou cansado, Senhor, eu não vou conseguir mais prosseguir. Não! Mas o Senhor vem e me fortalece, o Senhor vem e dá graça, o Senhor vem e ajuda. Irmãos, nós vamos passar por dificuldades para estar na igreja, para fazer a obra do Senhor. Nós vamos cada dia enfrentar mais e mais dificuldades, mas nem por isso nós podemos deixar a vontade do Senhor, nem por isso nós podemos deixar de fazer a vontade do Senhor, irmãos. E esta vontade do Senhor, uma delas é a comunhão da sua igreja, uma delas é a união do teu povo. Ah, pastor, mas os dias que estamos passando, irmãos, nós temos que nos prevenir, nós temos que nos guardar, nós temos que fazer a nossa parte, mas nós temos que estar juntos, nós temos que congregar, nós temos que estar na casa do Senhor, fazer a obra do Senhor. Nós não podemos parar. Aquele povo era perseguido e fazia a obra de Deus. Aquele povo, muitos morriam, mas faziam a obra de Deus. O que é a nossa vida? Se nós somos cristãos de verdade, se nós somos cristãos verdadeiros, nós temos, irmãos, que enfrentar o que for, mas nós temos que fazer a obra do Senhor. E a obra do Senhor, irmãos, não pode ser feita de alguma forma, de muitas formas que estão expondo nos últimos dias. A obra do Senhor, ela não é feita
de uma forma distante, como muitos estão expondo nesses últimos dias. Fique atento, irmãos. Fique atento. Você entende o que eu estou falando? A obra do Senhor, Deus, Ele exigiu de nós. Deus, Ele quer a comunhão. Ele quer o calor do Espírito Santo entre os teus filhos. A obra do Senhor não pode ser feita. Ela não é feita. Irmãos, muitos têm usado a tecnologia. Muitos têm usado da tecnologia para fazer a obra do Senhor. É errado? Não, não é errado. Não é errado. Mas tem um limite. As coisas do Senhor que foram estabelecidas em Atos dos Apóstolos não pode ser substituída. Como nós lemos aqui, de casa em casa, todos os dias no templo, era feita a vontade de Deus, era anunciado o Evangelho. Nós não podemos substituir isso por nada, irmãos. O homem conseguiu alcançar um determinado nível de tecnologia agora, em que eu falo aqui, todos podem me ouvir ao mesmo instante, e isso tem substituído muitos cultos, isso tem substituído a presença de Deus na unidade da igreja. E Deus não aprova isso, irmãos. Deus não aprova isso. Isso não pode substituir, isso não pode tirar o fogo. O homem tem alcançado a tecnologia agora. Mas quem deu essa inteligência para o homem? Irmãos, veja só. Muitos estão justificando isso. Podemos usar agora a tecnologia, não precisamos mais estar juntos. Não! Nós não podemos isso, irmãos. Não podemos substituir. Porque Deus, se Ele quisesse, lá no século I, Ele já tinha dado sabedoria ao homem. Ele já tinha feito com que o homem tivesse uma tecnologia tal que não precisasse existir igrejas. O apóstolo Paulo fica surpreendido com a sabedoria. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus caminhos, quão inescrutáveis são os teus juízos. Quem deu a ele primeiramente para que depois ele pudesse restituir? Quem foi o seu conselheiro? Paulo fica surpreendido com a sabedoria de Deus. Paulo fica surpreendido, ele não consegue entender a sabedoria de Deus. Então Deus poderia ter feito isso lá atrás, irmãos. Deus poderia ter enviado anjos para anunciar, para pregar, mas Ele não quis. Ele escolheu nós, e nós temos que ir, nós temos que fazer a vontade de Deus, nós temos que estar na casa de Deus, nós temos que enfrentar o que vier, irmãos. Nós temos que enfrentar o que for, mas nós temos que perseverar, temos que tomar cuidado, as cautelas devidas, mas temos que perseverar na casa, no templo, dia após dia, nas casas, dia após dia. É o que Atos dos Apóstolos nos orienta. É o que Atos dos Apóstolos nos orienta, nos direciona, irmãos. Jesus, para ele vencer, não foi fácil. Deus poderia ter usado de uma outra forma, mas ele usou o Filho dele para passar por essa terra, para caminhar. Passou pelo sofrimento, passou pela cruz, passou pela morte, mas venceu. Está no céu, e assim Ele quer conosco, irmãos. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 18. 1 de Pedro vai falar para nós, é com dificuldade que o justo é salvo. É com dificuldade, ou seja, não vai ser fácil, irmãos, alcançar essa salvação. Não vai ser fácil mesmo fazer a obra de Deus. Mateus capítulo 11, versículo 12, vai dizer que é com esforço que nós conseguimos tomar o reino de Deus. É com esforço que nós vamos conseguir chegar lá. Agora tem muitos que estão facilitando. Tem muitos que estão facilitando. Isso não é da vontade de Deus, irmãos. Medite nessa palavra, ouça esta palavra, creia nesta palavra que Deus fala com você neste momento. Deus abençoe a sua vida. Eu quero passar aqui agora as orientações dos próximos dias, desses próximos 5 meses. Nós sabemos que é de conhecimento de todos que foi estabelecido um novo decreto pelo nosso governador. E o pastor Gilmar Santos, no dia de ontem, ele fez uma reunião com todos os pastores, orientando e direcionando, irmãos, trazendo as orientações para nós de como realizar os cultos. Foi estabelecido da seguinte forma: um culto
um culto por semana, né? E esse culto preferencialmente acontecerá no domingo. Então, a partir deste domingo agora, a partir deste próximo domingo, nós já teremos o nosso culto normal, porém, tomando as devidas providências, as devidas precauções. Os irmãos venham todos de máscara, irmãos. Não venham sem máscara. Está muito acessível. Se alguém não tem, entre em contato comigo, nós vamos providenciar. Está acessível o preço é justo, né? Então venham de máscara. Aqui nós temos o álcool em gel. Nós vamos continuar higienizando as cadeiras, né? O microfone será colocado no pedestal, né? E apenas uma pessoa vai regular. Nós não vamos ficar passando o microfone de um para o outro. Então tome esses cuidados e nós teremos o nosso culto aqui no próximo domingo. Nós não teremos a escola bíblica dominical por enquanto, mas nós teremos o culto à noite na igreja. E quando estivermos todos reunidos, também eu quero passar mais alguns avisos aos irmãos. Eu não quero prolongar muito aqui, mas com os irmãos aqui no domingo nós vamos passar alguns outros avisos. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus.